Está no ar o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ele conhecia as dores do mundo e lançava sobre elas seu olhar compassivo e seu gesto afetuoso. Caminhou entre a multidão, misturando-se à paisagem humana, sempre deixando a inesquecível marca da sua bondade. Filho de um carpinteiro, herdou o ofício do pai e acostumou-se ao cheiro da madeira até chegar o momento de atender a um chamado superior e mais profundo. 3 anos foram suficientes para mudar o rumo da história. É que antes nós não conhecíamos o amor. Foi ele quem recomendou amar também aos inimigos, alçando esse sentimento sublime a uma condição jamais antes pensada. Amar um inimigo significa entender o deserto da sua alma. Quem faz o mal não pode estar bem. E o antídoto do desamor é o próprio amor. Hoje a psicologia começa a entender os meandros da dor, as razões por trás das confusões humanas, os medos, traumas e vazios do ser. Mas 2000 anos atrás, ele já antevia a nossa fragilidade, pedindo que atirasse a primeira pedra quem estivesse sem pecado. Os espíritos hoje no mundo são como crianças exercitando a liberdade e aprendendo a respeito de seu lugar na sinfonia da natureza. Ele, conforme as tradições espirituais confirmam, lidera o movimento educativo humano. E nestes 20 séculos, sua mensagem vem gradualmente tocando os corações. Jesus de Nazaré é o amor que veio ao mundo. Quem desfrutou da sua energia de paz jamais o esqueceu. Sempre que estiver num momento decisivo, num instante desafiador ou de insegurança, lembre-se dele, cuja recordação por si só acende um sol em nossa alma. No Natal, como em todos os dias da vida, lembremos de nossa destinação divina, homenageando o menino Jesus com gestos de amor e bondade. A cada vez que alguém se compadece de um inimigo ou perdoa um malfeitor, não apenas se ilumina de paz, como torna o mundo mais suave. A nossa opção pelo amor faz com que a vida seja mais feliz e reforça a certeza de que Jesus tinha toda a razão. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar sobre uma figura que se destaca na nossa vida, tanto a vida social como a vida religiosa. O assunto de hoje é a mulher no Evangelho e na vida. Quem vai conversar sobre esse assunto conosco é a nossa convidada de hoje, Carmen Silveira. Carmen Silveira milita no Movimento Espírita do Rio de Janeiro e esteve em Natal para realizar um ciclo de palestras. Carmen, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada. Agradeço muito a deferência feita à minha pessoa. Ô Carmen, Jesus quebrou todos os padrões, todos os paradigmas ao acolher a mulher entre os seus discípulos, entre aqueles que o acompanhavam. Até então, a mulher era meio que sumida, digamos assim. Não é? No Êxodo, quando fala em 600 mil pessoas no deserto, diz fora mulheres e crianças, ou seja, a mulher nem entrava nas estatísticas, não é? No entanto, Jesus muda esse quadro. O Espiritismo, séculos depois, também, digamos assim, amplia esse leque. Quando os Espíritos nos esclarecem que o Espírito não tem sexo e podemos reencarnar como homem ou mulher, dependendo das nossas necessidades, das experiências que precisamos passar. Há algo especial na tarefa da mulher do mundo? A mulher tem uma missão, digamos, diferenciada? Eu acredito que, como todo espírito, temos. Mas no caso da mulher, primeiramente, ela que procria. Então, ela é muito responsável
pela reencarnação dos seres que vêm construir a evolução do cosmos. Entretanto, junto a Jesus, Jesus pôde nos deixar antever, ver e rever que as mulheres eram mais suscetíveis de deixarem se aproximar pelos espíritos. Ele já podia nos mostrar a mediunidade nas mulheres, já que elas muitas vezes eram muito envoltas por muitos desses espíritos que naquela época já estavam na Terra e acompanhavam de longe Jesus. Em todo o Evangelho de Jesus, nos evangelistas sinópticos e mesmo no Velho Testamento e no Novo Testamento, nós vamos encontrar mulheres que acompanharam Jesus e muitos dizem, Humberto de Campos, Simonetti, os grandes vultos que falam sobre as mulheres, que muitas dessas mulheres que acompanharam Jesus, elas foram curadas das suas obsessões, das suas possessões algumas e das curas físicas. Então essas mulheres que acompanharam Jesus eram gratas ao mestre, porque ele saía desse contexto antigo, falava-lhes ao coração. E elas o amavam de longe e de perto. O que muitas vezes causava um certo espanto naquela coletividade masculina. Então nós temos figuras augustas em todo o percurso de Jesus na sua trajetória da sua missão conosco, de mulheres vultuosas. Entre essas figuras a gente pode citar Maria de Magdala, Joana de Cusa, Marta, Maria, não é verdade? Você gostaria de falar alguma coisa a respeito delas? É muito interessante, porque Maria, né, era um nome tão comum quanto Simão, né? Então Maria era, como aquela época, hoje nós temos o nosso nome ligado à nossa paternidade, né? A época antiga, antes do Cristo e mesmo depois do Cristo, você se ligava ao nome da importância da pessoa com a cidade. Então nós temos Maria de Nazaré, Maria nascida na cidade de Nazaré. Maria de Magdala, o nome dela era Maria de Madalena, mas de Magdala, porque na cidade de Magdala é ela que se sobressaiu. Então, Maria, natural da cidade de Magdala. E nós vamos encontrar a Joana, já fugindo um pouco disso, Joana, esposa de Cusa. Então, Joana de Cusa não é mais na cidade, mas já está com a sua conjugação familiar. E nós vamos encontrar, como você falou, Marta e Maria. Quer dizer, Marta e Maria são muito ligadas, porque irmãs de Lázaro, da cidade de Betânia, né, elas causaram em nós uma aflição muito grande, porque sempre nós mulheres dizemos assim, hoje eu estou Marta, hoje eu estou Maria, né? Porque nos mostram, né, da chegada de Jesus, que saía lá da Galileia, passava pela Samaria até a Judeia, né? Porque Betânia fica bem próximo de Jerusalém, e Jesus lá aportava com os seus discípulos na casa daquele homem que o amava e que tinha 2 irmãs, né? Ele era casado, mas vivia junto com as suas irmãs, que era muito comum. E numa dessas idas, Jesus se acompanhou também dos seus discípulos e claro que ele chegou de supetão, ele não tinha avisado que chegava. As mulheres são assim, né, meu amigo? Nós queremos sempre arrumar tudo, dar o melhor aos nossos convidados. E como elas amavam Jesus, elas ficaram assim muito preocupadas, o que dar a Jesus? O que oferecer ao mestre? E claro que Marta era a mais cuidadosa da casa. E ela quis fazer tudo, arrumou, quis ver os pães, foi para a cozinha. E Maria, que já era mais dedicada às pregações de Jesus, ficou bem pertinho dele, né? Em determinada hora, a Marta disse, Maria, e ela não respondeu. Aí ela chegou para ele e disse, mestre, pensa Maria para me ajudar, porque eu estou aqui e Maria está lá longe. Ele disse, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então, na realidade,
nós gostaríamos de ser mais Maria do que Marta. Muitas vezes não somos na nossa vida do cotidiano. Mas vamos tentando, né? Pouco a pouco, melhorar um pouco isso. Eu acho que nós deixaríamos a cozinha para estar junto de claro, Jesus conversando, claro, claro. Diga-me uma coisa, nós hoje temos mulheres no comando, não é? A nossa presidente é uma mulher, a governadora do Rio Grande do Norte é mulher, e nas empresas, em todas as áreas, as mulheres despontam com uma importância maior. Isso sinaliza em direção a um mundo melhor, Carmen, na sua opinião? Olha, eu não sei se é assim, né? Porque eu seria muito pretensiosa de achar que o mundo vai ser das mulheres. Mas o que talvez eu possa dizer é que, mesmo com esse avanço, existe uma sensibilidade psíquica das mulheres. Hoje também física, porque nós temos todos os nossos hormônios. Então, as mulheres, elas têm uma visão mais detalhada da vida, como nós temos nossos ancestrais, né? O nosso poder de arquétipo junguiano nos mostra o nosso sofrimento. Então, se nós reencarnamos muitas vezes com mulheres, nós trazemos o nosso sofrimento. E aí, à medida que o espírito se abre, né? À medida que você avança nos páramos superiores, você tem mais piedade. Então, eu acredito que, no futuro, as mulheres vão dominar mais em várias áreas, como estamos agora fazendo, mas não no sentido de competição com o homem, mas para trazer esse lado, talvez mais doce, mais dulcificado da vida, que talvez seja o lado mais Maria de Betânia. Não mais sei ternura se é assim. nas nossas vidas, não é? Nós precisamos disso. Nós vamos dar uma paradinha agora, a gente volta daqui a pouco, ainda conversando com Carmen Silveira sobre as mulheres no Evangelho e na vida. Não saiam daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida. O assunto de hoje é a mulher no Evangelho e nas nossas vidas. E a nossa convidada é Carmen Silveira. Carmen, a obra mediúnica de Chico Xavier traz uns romances históricos, não é? Da autoria de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, etc. E ali tem vultos, não é? Femininos maravilhosos, não é? A Lívia, a Célia, Alcione, um espírito de uma grandeza maravilhosa. Essas mulheres poderiam ser padrões de comportamento, modelos para as mulheres modernas? Eu acredito que sim, porque nós temos nos romances emanuelinos esses vultos, e Emmanuel nos traz justamente a força dos vultos femininos. Então, se nós nos lembrarmos da Lívia, companheira, trabalhadora, mãe, tomadora de conta do seu lar, mas, ao mesmo tempo, mesmo que ela não trabalhasse naquela corte, ela, de longe, ajudava, cooperava. E como Joana de Anjos nos diz, com certeza não era atrás, era ao lado. Porque se nós pudermos ver já a austeridade espiritual de Lívia comparada ao nosso querido Públio Lentulus, faz muita diferença, né? Então, até alguns dizem que ela veio de outros páramos superiores, ela não é descendente da Terra, ela veio de outras constelações, devido à sua bondade, né? E nós encontramos lá em Alcione, né? Alcione é o sinônimo da renúncia, né? É aquela mulher que renunciou, que ajudou, mas se calou para que os outros amores pudessem sobressair. Hoje nós vemos muito isso ainda, né? Mulheres em todas as áreas, e aqui no Nordeste bastante, gostaria de salientar, mulheres verdadeiramente viris, no sentido de poder fazer para ajudar os seus familiares. Muitas vezes deixando-se para trás, permitindo que seus filhos, seus esposos,
seus amores possam se sobressair. Então, essa renúncia não é uma renúncia sofrida. Mesmo nós, né, na doutrina espírita, nós renunciamos a tantas coisas materiais em prol das coisas espirituais e de coisas boas. Eu acho que isso é uma oportunidade que o espírito tem de se ver como espírito e não como matéria. Com relação ao homem ainda, nós temos um grupo de mulheres que nós nos reunimos, conversamos, falamos mais das nossas dificuldades, conversamos mais, jogamos para fora, fazemos até uma catarse com relação às nossas dificuldades, que às vezes o ser masculino tem um pouco de dificuldade, eu acho, né? Porque na história da nossa civilização terrena, o homem foi muito mandatário. Então, ainda traz, mesmo reencarnando muitas vezes, né? Ainda traz no bojo perispiritual essa tendência. A não ser outros como o Chico Xavier, que já eram amoráveis com a alma feminina, como a gente diz, né? Sublimam tudo isso. Isso. Diga-me uma coisa, a maternidade é, evidentemente, a característica que diferencia o sexo masculino do feminino e talvez gere toda essa sensibilidade especial na mulher. E as mulheres que não trazem em seu plano reencarnatório essa tarefa da maternidade, teriam uma tarefa maior? Teria alguma razão de ser para isso? Eu acho que todos nós nascemos com tarefa. Se você traz a tarefa da maternidade e você não faz, a divindade explora o seu conteúdo. Então você vai por outros caminhos, né? Nós temos mulheres belíssimas que são ícones em diversas áreas da ciência, em diversos trabalhos. Então, às vezes, a maternidade não é só física, é uma maternidade espiritual, que mesmo você não sendo a mãe biológica, você cuida de muitos, você cuida dos seus sobrinhos, cuida dos netos, aspas, da sua irmã, do seu irmão, e cuida da coletividade. Então, eu tenho a impressão que a maternidade, ela é importante, mas ela não é a mola propulsora da sua evolução. Porque nós temos, no caso de Maria de Magdala, né, Madalena, que, encontrando-se com Jesus, percebeu-se sem ter a maternidade na sua escala. E Jesus disse a ela, seja mãe dos sofridos. E a partir dali, Maria de Magdala se dedicou aos órfãos da sociedade, aos leprosos. Então, ela fez seu papel maternal, não físico, espiritual. E hoje nós temos, em todas essas tendências novas do mundo novo, até pessoas, mães de aluguel, crianças que nascem no laboratório. Então, nós temos uma gama muito grande de nascimentos, porque a Terra precisa crescer enquanto berço dos espíritos. Você falou em mães de aluguel. E me ocorre que hoje há um novo tipo, digamos assim, de família. Sim, perfeito. Há separações muito mais fáceis que antigamente. Há também os relacionamentos homoafetivos. Como é que você vê isso? Como é que a doutrina espírita vê esse tipo de coisa? Terá que ver com muita naturalidade. Não sei se ainda fazemos isso como deveríamos, porque Jesus sempre nos disse que o amor cobriria a nossa multidão de pecados. Não se concebe hoje uma criança jogada na rua sem um lar. O lar vai ser o local onde aquela criança vai ter amor. Se for casal hétero, afetivo, ótimo. Se for homoafetivo, ótimo. Desde que haja amor, compreensão, cuidado, educação. Então, nós temos de crescer enquanto espíritos, já que nós sabemos que nós pegamos polaridades diferentes. Muitas vezes, você nem vem muito programado psiquicamente para você ter aquele tipo de comportamento na sociedade. Mas as suas tendências pregressas fazem com que você tenha a sua escolha. E a divindade, ela olha, aceita a sua escolha e aproveita a sua escolha. Então, o que eu acho mais lindo
na doutrina espírita é que você sabe que esse Deus que te criou, esse seu Pai, ele não perde nada do que você faz. Se você faz algo pequeno, mas te vai ajudar a você e a alguém, ou a muitas pessoas, aquilo é centuplicado e aquilo leva você a se ver num jardim de flores. O Papa Francisco teve uma resposta beleza, maravilhosa, uma beleza. Né? Quem sou eu para julgar? Imagina, o Papa afirma que não tem condições de julgar. Imagine nós, não é? Mesmo que ele seja de uma seita religiosa que não aceite esse tipo de junção, né? Mas ele, enquanto espírito, mais evoluído no seu tempo, né? Ele se deixou abraçar por amor de Jesus e nessa entrevista, né, que foi ao ar, ele simplesmente foi equânime conosco. Justo. Justo. Não podemos julgar, né? Não podemos mesmo, porque seremos julgados com a mesma precisão que julgarmos. Nós hoje temos que ver qualidades, só qualidades. O que a gente percebe é que a lei que prevalece realmente é a lei do amor. A gente vai dar mais uma parada, daqui a pouco a gente volta, ainda conversando com Carmen Silveira, e o assunto de hoje é a mulher no Evangelho e nas nossas vidas. No próximo bloco, quem vai fazer as perguntas são vocês, os telespectadores. Nós voltamos já, não saia daí. Estamos de volta e agora com o quadro O Espírito e Vida Responde. Nesse quadro, Carmen Silveira vai responder as perguntas que os telespectadores fizeram dirigidos a ela sobre o tema A Mulher no Evangelho e nas Nossas Vidas. Meu nome é Matheus e eu estou atualmente frequentando o SED, Centro de Estudos da Doutrina Espírita. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, ela continua trabalhando a favor da humanidade? A literatura espírita é grandiosa e nos mostra que Maria de Nazaré, ela trabalha em colônias. Muitas colônias têm um nome. Colônia Maria de Nazaré, Trabalhadores de Maria. E nós sabemos que a nossa amada benfeitora, hoje no mundo espiritual, que escreveu grandes obras, médium de grande envergadura, Dona Ivone do Amaral Pereira, tem uma obra-prima que é Memórias de um Suicida. E nessa obra, Dona Ivone nos mostra que Maria de Nazaré trabalha incessantemente na colônia que fica sobre muitos lugares, porque ela tem muitos polos no Brasil que trata dos suicidas. E Maria de Nazaré tem lá um local onde atende crianças que ficaram sem as suas mães, e à noite desdobra mães e filhos para que sejam trabalhados lá. Então, é uma colônia que tem o trabalho incessante das tarefeiras de Maria, missionárias de Maria. Nós temos vários nomes. Maria é a nossa mãe espiritual, jamais vai deixar o nosso planeta desguarnecido das suas bênçãos e do seu véu que nos acolhe e nos ilumina. Meu nome é Francisco Paulo, sou do Centro de Bezerra de Menezes. Por que fala tão pouco das médiuns que trabalham na codificação de Allan Kardec? As médiuns que colaboraram com Kardec, eu acho que se fala até bastante, porque nós temos na Revista Espírita várias médiuns falando, nós temos em obras póstumas, porque essas médiuns eram jovens de grande potencialidade e que foram aqueles primeiros espíritos preparados para trazer a codificação. Muitos desses espíritos, nós não sabemos o que eles estão fazendo. Então, não se pode ver reencarnações sucessivas e progressivas. Eu acredito que é assim. Se fala das irmãs Foxes, daquelas que justamente trouxeram as mensagens dizendo que o Kardec era o grande dialogador
para que pudesse mostrar a codificação para nós, acho que se fala o suficiente. Meu nome é Eliane Alves, eu sou uma trabalhadora do Bezerra de Menezes e eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber se as mulheres têm mais sensibilidade na questão da mediunidade. A neurociência nos mostra que o sistema límbico, que é a parte central dentro da nossa caixa craniana, é um sistema de grande envergadura que nos faz mais felizes, menos felizes, de acordo com o que se adentra através da nossa vivência. Parece que a neurociência descobriu que nós mulheres temos menos neurônios do que os homens, mas esses neurônios, eles são muito afetados pela nossa sensibilidade, ou seja, pelo teor que tem alguns hormônios, algumas enzimas. Então, nós acreditamos que a mediunidade nas mulheres, ela é mais efetiva pelo caráter afetivo nosso, mulheres. Mas como cada um de nós vem periodicamente numa envergadura masculina ou feminina, talvez tenhamos no futuro mais homens de potencialidade mediúnica maiores, já que muitos homens hoje estão reencarnando como mulheres. E eu queria deixar um relato que eu ouvi ontem aqui nesta terra. Numa maternidade X, nasceram cerca de 28 mulheres, parece para 5 homens. Que tanta mulher é essa? São homens reencarnando como mulheres. Carmen Silveira, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença conosco, por ter atendido ao nosso convite. Em nome da Federação Espírita e do programa Espírito e Vida, eu lhe dirijo os nossos agradecimentos. Eu estou muito agradecida a esta terra, a terra que me oferece tantas oportunidades de rever a minha parentela espiritual, fazer novos amigos e poder um pouco conversar sobre a Boa Nova de Jesus. Muito obrigada, amigos queridos, e até a volta. Diversas obras tratam do assunto que nós abordamos no programa de hoje. Selecionamos apenas alguns para você. Anotem aí: O Livro dos Espíritos e as demais obras da codificação espírita. A Mulher na Dimensão Espírita, Jaci Regis. As Mulheres Médiuns, de Carlos Bernardo Loureiro. Mulheres Fascinantes. A Presença Feminina na Vida de Jesus, do Espírito Leon Tolstói, através da mediunidade de Cirineia e Holanda Maffei. Sexo e Destino, de André Luiz. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos o seu carinho, a sua companhia e contamos com você na próxima semana. Fiquem com Deus.